Irmãos, a gente tem caminhado esses dias aí falando um pouco sobre essa oração, venha o teu reino. Falamos rapidamente sobre o Sermão do Monte, e hoje o Senhor me fez trazer esta palavra, mas em um outro contexto. É como se fosse mais ou menos assim, eu estava em casa falando assim: Senhor, como é que eu vou explicar isso para a igreja? Eu acho que vocês vão compreender. Imagine quem toca o violão, a guitarra, sabe 4 notas. Eu posso dar uma notícia boa para você que tem interesse em tocar. Quando você sabe 4 notas, ou acordes, para ficar mais bonito, mais técnico, quando você sabe 4 acordes, você consegue tocar uns 20 louvores, irmãos. Esse louvor que a gente cantou aqui agora, Canção ao Cordeiro, às vezes ele tem 4 notinhas, você está aqui adorando, mas é de alguma forma fácil. Só que quando você sabe 4 notas na guitarra, no violão, no teclado, você toca muitos louvores. A palavra de Deus, quando a gente lê, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, você pode ouvir várias pregações nesse mesmo texto, mas sempre vai ter algo diferente, uma revelação diferente. E eu quero falar isso com vocês hoje, porque, irmãos, Jesus, ele nos deu um modelo e uma instrução clara de como o céu descer. O céu vai descer, o céu já desceu, o céu vai descer hoje, vai descer amanhã, irmãos. Só que Jesus, ele deu um modelo e uma instrução. Grandes avivalistas, eles têm falado há muitos anos, há séculos. Grandes avivalistas são aquelas pessoas que revolucionaram cidades, países com a palavra de Deus, e milhares de vidas foram salvas. Grandes avivalistas, irmãos, eu fico encantado porque essas histórias falam que há 300, há 400 anos atrás, esses avivalistas, eles montavam no cavalo e eles iam pregar numa praça. E quando eles estavam pregando, 500 pessoas se reuniam, 2.000 pessoas se reuniam. Eu não sei como, irmãos, eles conseguiam pregar sem microfone, sem uma ajuda de equipamento sonoro, mas com a voz, com o gogó. Eles falavam e milhares de pessoas ouviam, e acontecia grande salvação. Você pode se identificar com isso. Há uma resposta. Quando Jesus também pregava para multidões, a Bíblia diz que multidões seguiam Jesus. Quando eu falo de multidões, irmão, eu não consigo imaginar 30 pessoas, 80. Tanto é que na multiplicação dos pães e dos peixes fala uma média de 5.000, fora mulheres e crianças. Então olha a quantidade de pessoas que Jesus pregava sem o microfone, e a voz chegava até essas pessoas. Lá na frente, Paulo, que também foi um ministro do evangelho, pregou em tantos lugares. Ele desbravou o evangelho em vários lugares que ainda não tinha sido levado. E o apóstolo Paulo fala que a palavra dele também consistia em poder. Ele pregava a palavra, mas com manifestações de poder. Onde que eu quero entrar com isso? Havia curas, milagres. Então eu quero falar que o que Jesus fez, o que os apóstolos fizeram, e o que anos à frente os avivalistas vieram fazendo, tocando cidades, nações, todos eles disseram assim, os avivalistas: se orarmos, Ele virá. Se orarmos, Ele virá. Se lembra daquele louvor que a gente canta? Se pedirmos, Jesus virá, como chuva descerá. Queridos, não tem como, se nós estamos aqui reunidos, esse é o momento da palavra. Mas se eu falasse bem assim, irmãos, vamos todo mundo ficar de pé agora e vamos clamar. Ele já está aqui, mas Ele vai se manifestar, irmãos. Eu tenho certeza que Ele vai se manifestar. Agora Ele está se manifestando pela palavra. Ele está falando com você através da palavra. Então, se orarmos, Ele virá. E a oração bíblica, ela é sempre acompanhada por obediência. Irmãos, não é só orar, mas é a gente permanecer em obediência à palavra. Nós lemos ali de permanecer em Cristo. Se nós somos de Cristo, nós devemos andar como Ele andou. Não é só dizer que nós somos, mas é fazer o que Ele fez, é sermos um exemplo, um testemunho vivo nesse tempo. Então a oração bíblica, ela é sempre acompanhada por obediência. A oração acompanhada por obediência sempre será respondida. E o modelo de Jesus revela
quais são as suas duas verdades sobre oração. Duas verdades sobre a oração, igreja. A primeira coisa é intimidade com Deus. A primeira verdade sobre a oração é que você vai ter intimidade com o Pai, o que se expressa na adoração. Quando a Bíblia diz assim: santificado seja o teu nome, esse santificado tem a ver com intimidade, irmãos, adoração. Segunda coisa, trazer o seu reino sobre a terra. Por isso que a gente ora: venha o teu reino. Nós somos filhos de Deus, somos discípulos do Senhor, e a Bíblia também diz que nós somos embaixadores, e a nossa tarefa, a nossa missão para ser feita aqui nesse mundo, irmãos, pensa comigo, Deus te deu a vida para você viver neste mundo. Nós falamos que Deus criou o universo, Deus criou a terra, Deus criou o homem, e Deus fez com que o homem fosse habitação para ele e habitar em nós. Nós somos habitação. Deus criou o universo, criou a terra, criou o homem e fez com que o Espírito dele habitasse dentro de nós. Nós somos habitação do Senhor. Eu sei que você sabe disso, só que enquanto eu e você estamos vivos aqui na terra, deixa eu falar uma coisa, que não tem para onde você correr, e quando chegar no grande dia vai ter uma prestação de contas. Você tem uma missão aqui na terra a cumprir, e a missão que você tem, ela sempre vai estar alinhada com outras pessoas. Não tem para onde eu e você correr, irmãos. O primeiro passo é nós estarmos aqui reunidos, é a gente cultuar ao Senhor, nós estarmos em comunhão, nós nos alegrarmos juntos, celebrarmos. Hoje é culto de celebração, só que isso não isenta que cada um de nós temos uma missão. E aqui, a nossa tarefa, a nossa missão, ela é para ser feita aqui nesse mundo, mas o nosso lar não está aqui, mas os recursos para a gente completar a nossa missão aqui na terra são ilimitados. Por que são ilimitados? Porque esses recursos que você precisa, eles não vão vir da terra, eles vão vir do céu. Tudo que você precisa para completar a sua missão como filho de Deus, como embaixador do reino de Deus aqui na terra, você vai ter recursos ilimitados. É como se você estivesse num lugar que tem uma internet que é ilimitada. Você pode usar o tanto que você quiser, você pode baixar o tanto que você quiser. Imagine que você tem esse recurso ilimitado, você pode fazer um download do céu, tudo que está acontecendo no céu. Esses recursos são ilimitados para nós, e nós acessamos através da fé, orando, fazendo com que a vontade do Senhor seja feita aqui na terra. Então isso é tão lindo, irmão, porque o que você está vivendo, a sua missão, ela não é uma missão natural, é uma missão sobrenatural. Isso é muito forte, porque tem a ver com o invisível, é um reino à nossa disposição. E quando a palavra diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O título Pai é um título que honra e um chamado para um relacionamento. Quando a palavra diz assim: santificado seja o teu nome, santificado significa respeitado ou reverenciado. Santificado seja o teu nome, eu reverencio o teu nome, eu respeito, eu honro o teu nome. Isso é uma expressão de louvor, irmãos. E lá em Apocalipse fica claro que as principais atividades do céu são o louvor e a adoração. A gente vê muitos exemplos em Apocalipse que fala muito sobre a adoração. Muitos se espantam quando vão ler, quando fala de Apocalipse, mas deixa eu falar, irmãos, Apocalipse traz uma revelação sobrenatural de Cristo, mostra o que acontece lá no céu também, mostra o nível de adoração que acontece. Então a gente sempre fala isso: se lá no céu está acontecendo uma adoração ininterrupta, irmãos, há um nível de adoração que não tem fim. Quando a gente fala: seja feita a tua vontade, venha o teu reino, irmãos, o Senhor quer esse nível de adoração o tempo inteiro. Eu não sei você, irmãos, a minha esposa já sabe, quando eu estou em casa, a gente está lá conversando, daqui a pouco, ao mesmo tempo que eu estou conversando, estou falando em língua estranha dentro de casa, irmãos. Às vezes eu olho para o gato, eu falo gato, daqui a pouco estou falando em língua estranha. Eu olho lá fora, eu vou lá fora e estou falando em mistério. Às vezes eu entro dentro do carro, sento no carro e eu estou falando em mistério. Irmãos, eu peço que você se desconecte desse mundo,
Você pode estar fluindo na presença de Deus em todo momento. Você pode estar no seu dia a dia, você pode estar andando, irmãos, e você pode estar falando com Deus. E aí, isso é uma expressão de louvor. O mesmo deve acontecer com nós aqui na terra. Quanto mais vivemos como cidadãos do céu, mais as atividades do céu se transformam em realidade em nosso estilo de vida. Deus responde através da adoração de um crente. Deus responde através da adoração, irmãos. Você sabe daquela passagem, nem está aqui, lembrei que agora, quando Paulo e Silas estavam na prisão, o que eles fizeram? Eles adoraram, e pelo fato deles adorarem a Deus, as prisões se romperam, houve um terremoto, houve um mover de Deus naquele lugar, por conta da adoração. Irmãos, quando você está adorando, o céu fica pertinho, querido. Quando você está adorando, há uma atmosfera diferente. Quando você está adorando, coisas sobrenaturais acontecem. Eu tenho contado alguns testemunhos esses dias. Eu quero contar um outro testemunho que esse eu ainda não havia contado para vocês. Num ambiente de adoração, coisas sobrenaturais acontecem. Esse eu nunca falei com vocês. O pastor, ele colocou parte da equipe dele de adoração, e eles foram num shopping, lá nos Estados Unidos, em São Francisco. E eles foram no shopping, e lá eles foram num grupo com violão, voz, e com o pessoal da dança também. Estava esse testemunho. Foi adoração, no caso, quem tocava, cantava e quem dançava. Eles foram no shopping, numa área específica do shopping, e eles ficaram lá 3 horas adorando, irmãos. 3 horas adorando, aquele momento espontâneo de fluir na presença de Deus ali, enquanto os instrumentos estavam tocando, as pessoas estavam cantando. Havia momentos que vinha um canto espontâneo, e eles começavam a adorar. É a mesma coisa do que o Ale está tocando ali, a gente começar a cantar exaltando o Senhor. Tu és santo, tu és poderoso, tu és maravilhoso. Aí o Senhor manda uma melodia, e eles ficaram por 3 horas no shopping, nesse ambiente de adoração. O pessoal da dança ali, de forma espontânea, adorando, expressando que o Senhor era santo. E aconteceu algo naquele momento de 3 horas que eles ficaram adorando, irmãos. Um rapaz que tinha drogas no bolso, quando ele passou, de repente, irmão, sem ninguém ir até ele, quando ele passou, imagine que a adoração está acontecendo aqui, aquele rapaz, ele passa. Quando ele passa, ninguém vai até ele, ninguém fala de Jesus para ele, mas pelo ambiente de adoração, aquele cara, ele tira as drogas que ele tinha no bolso, e quando ele tira as drogas, ele joga no chão e começa a pular. Daqui a pouco passa outras pessoas e começam a rir. Eles começam a rir, sentindo a alegria, a presença do Espírito Santo, e ninguém foi até eles. E quando aquele drogado viciado, ele jogou as drogas no chão e começou a pisar, irmão, naquele momento ele estava sendo liberto pelo ambiente de adoração. Ninguém foi falar do pecado que ele tinha por ser um cara viciado, ninguém chegou e falou do pecado, mas o ambiente trouxe libertação. O que é isso, pastor? O céu desceu. O que é isso, pastor? Sem força, o rio de Deus fluiu e trouxe libertação. Quando o céu desce, a libertação, a cura, quando a gente traz esse ambiente do céu, irmãos, é algo sobrenatural. E começou uma onda de milagres, irmãos, acontecendo naquele lugar. Tem um outro testemunho. Eles fizeram uma escola, sobre isso nós estamos falando há mais de um mês, sobre o céu na terra, sobre avivamento, sobre o Espírito Santo, falamos também sobre arrependimento. Eles fizeram uma escola, para eles começarem a atuar de forma prática, nos dons, nessas coisas, e de repente, um jovem, cheio do poder de Deus, empolgado, impactado com tudo aquilo que ele estava ouvindo, aprendendo, ele foi, como se fosse no McDonald's ou no Bob's, lá no drive-thru, e de repente, quando ele estava lá, esperando o lanche, ele estava na fila e tinha os carros ali, o Espírito Santo falou com ele bem assim: sai do seu carro, sai do seu carro. E ele saiu, irmão, ficou lá na fila dos carros, e de repente, quando ele parou na frente de um carro, olha o dom de cura que eu falei na semana passada, quando ele estava na frente de um carro, uma pessoa que ele nunca viu na vida, tinha 3 pessoas dentro do carro, o Espírito Santo falou bem assim: aquela pessoa do carona, aquele cara lá, ele tem um problema muito grave nas pernas, que ele não consegue andar direito. Vai lá dentro do carro e coloca a mão na perna dele, ora, porque eu quero curar ele agora. Irmãos, aquele jovem nunca viu aquele homem, nunca viu aquela família. Enquanto ele ouviu, isso aqui é quando a pessoa ela
atua no dom de cura. O dom de cura é quando o Senhor mostra exatamente onde que é, quem é que você nunca viu. O Senhor fala bem assim: aquela pessoa que você nunca viu, ela tem isso, 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 e eu quero curar ela, vai lá. E aquele jovem foi, irmãos. E quando ele chegou, ele abriu a porta do carro, eu falei: eu posso fazer uma oração por você? Ficou o povo assustado. Imagine a fila do drive-thru, gente esperando. Aquele menino abre a porta, se ajoelha, coloca a mão no joelho do cara e ora: Espírito Santo, conforme o Senhor me direcionou a esse rapaz, e o Senhor vai trazer cura, eu declaro agora, confirmando com a tua palavra, que a enfermidade saia no nome de Jesus, ele seja curado, que a perna volte a funcionar, que ele volte a andar no nome de Jesus agora. Pá! Pode ficar de pé, irmão. O cara ficou de pé com medo. Daqui a pouco o cara: eu estou curado. Irmãos, aquele cara nem era do Senhor Jesus ainda. Aquele cara nem tinha entregado a vida do Senhor Jesus. E aquele povo que estava dentro do carro, eles ficaram assim: que é isso? Que poder é esse? Que negócio é esse? É a presença do Espírito Santo. O céu desceu. Quando o céu desce, milagres acontecem, irmãos. Daqui a pouco, o povo que ia pegar o lanche para ir embora no drive-thru, o pessoal estacionou o carro na calçada e todo mundo saiu do carro e falou bem assim: menino, eu quero saber sobre esse Deus, prega para nós. Salvação de vidas. Salvação, isso é trazer o céu para a terra. Irmãos, eu quero que você entenda esta noite, assim como muitas vezes eu e minha esposa, parte da liderança, os irmãos que estão aqui, já tivemos o privilégio de ir em conferências e aprender, ficar 2 dias ali na imersão, ficar 2 dias, 3 dias, ou às vezes até fazer viagens para outros lugares, ver o que está acontecendo. Irmãos, eu só vou sabendo de uma coisa: Tiago, você pode ir, mas quando você voltar desses lugares, você sabe que você tem uma missão especial. Cada um tem uma missão, você tem a sua missão. Coloque em prática aquilo que você está ouvindo. Então tudo aquilo que você está ouvindo aqui, irmãos, é para você entender que Deus tem uma missão para a sua vida. Eu falei para você aqui de um avivamento que aconteceu com o ministério de louvor dentro de um shopping, pessoas foram curadas e drogados foram libertos. E falei para você de um avivamento que aconteceu com um jovem, não teve instrumento, não teve nada, uma pessoa que se colocou disponível para Deus agir. Então a gente vê, você não precisa do outro para que o avivamento venha, irmãos. É só você orar que o céu desce. É só você ter intimidade com o Pai que as coisas vão acontecer. Então quando a presença de Deus se manifesta sobre as pessoas que estão em adoração, até mesmo os descrentes são levados a ter um encontro com Ele. Foi o que aconteceu do menino pregando lá no drive-thru. As pessoas pararam e teve salvação naquele lugar. Por isso, continuando, né? Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Esse é o ponto principal para toda a oração. Irmãos, pensa comigo. Tudo o que existe no céu é para ser liberado aqui na terra. O que existe no céu, irmão, se no céu existe cura, Deus quer liberar essas curas aqui para a terra. Foi o que eu acabei de falar. Se no céu não vai ter viciado, não vai ter drogado, não vai ter isso, vai ter liberto. Então Deus quer trazer essa realidade de libertação para a terra. E por aí vai. Isso é você trazer o céu para a terra. Então esse é o ponto principal de toda a oração. Pois o que existe no céu é para ser liberado aqui na terra. O cristão, através da oração, é que faz com que esse céu se expresse aqui nesse mundo. E quando o crente ora de acordo com a vontade revelada de Deus, a fé está firme e voltada para um só alvo. Você está orando para que a vontade de Deus se cumpra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A minha fé está focada onde? Para que a vontade de Deus aconteça. Se a tua fé está focada na vontade de Deus, o que é fé, irmão? Fé é a vontade de Deus. Se a sua fé está focada na vontade de Deus, já foi, já aconteceu, vai acontecer, já está se movendo, irmãos. A fé apropria-se da realidade do céu. A fé firme, consciente, não deixa essa realidade celestial ir embora. Eu vou contar essa experiência. Eu estou sendo prático esses dias. Há mais ou menos uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, tava eu e o nosso irmão Juan lá na casa da minha mãe. Nós passamos uma tarde inteira só orando, ouvindo ali mensagens, manifestações de poder, e a gente estava conversando na mesa. Aí você pega 2 homens que já gostam de conversar, né? Mas irmão, nós não conseguimos conversar. A gente colocou ali algumas ministrações
E foi ministrações práticas de presença de Deus, de manifestação. E de repente nós sentados ali na mesa, querido, nós ficamos lá umas 2 horas. E Deus só mostrando as coisas, abriu a visão. Deus começou a mostrar as coisas. Nesse dia a gente estava lá na casa da minha mãe. A minha mãe tinha chegado do serviço. Quando minha mãe estava subindo as escadas, nós estávamos no chão, não aguentando ficar de pé pelo poder de Deus, dentro da sala e copa lá da casa da minha mãe. Quando a minha mãe chega do serviço, ia dar umas 7 e pouco, a gente estava lá encostado no chão, não aguentando ficar de pé, irmãos, pela presença de Deus. Quando a minha mãe chega, imagine, minha mãe veio lá da serra, ônibus em pé, lá aquela correria, chegou cansada, irmãos. Quando ela chegou, ela subiu as escadas da casa dela, a gente estava lá na sala e na copa, eu e Juan. Quando ela chegou, ei queridos, tudo bem? A gente só fez isso aqui nela. Quando a gente fez isso aqui, irmão, mas não foi de propósito, a gente estava tão cheio, que a gente só estendeu a mão quando fizemos isso aqui, minha mãe. Ela já sentou no sofá, aleluia, Deus poderoso. A gente nem precisou de explicar o que estava acontecendo, a atmosfera já estava formada, irmão. A gente só levantou a mão, fez isso aqui, ó. Quando fez isso aqui, ela já no sofá. Ela, aleluia, Deus poderoso, irmão. Ele começou a vir visão, revelação, o Senhor começou a falar. Eu sei que nós ficamos umas 3 horas, literalmente, vivendo um ambiente do céu ali naquele lugar. Nós saímos do normal. Eu quero falar que isso está disponível, irmão. Eu estou aqui hoje colocando uma bomba que vai explodir dentro de você. Essa bomba é o Espírito Santo, é o céu na terra, querido. Irmãos, tudo o que o céu quer manifestar vai nos impulsionar a gente se concentrar em oração. Pegue isso aqui. Tudo o que o céu quer manifestar vai te levar primeiro para um lugar: oração, estar com Deus. Jesus chamou os discípulos para estar com Ele, não só para andar com Ele, estar com Ele, ter tempo com Ele. Quando a Bíblia diz, irmãos, onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Isso aqui é muito simples, mas talvez isso pode mudar um pouco o seu pensamento hoje. Eu já comecei falando sobre isso, né? Onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. O que isso quer dizer, igreja? Nós podemos testemunhar a vontade de Deus reinando sobre nós, sobre um ambiente. E sempre que o Espírito do Senhor está reinando em um lugar, Ele está agindo com liberdade. Onde o Espírito de Deus está, há liberdade. Irmão, quando você deixa Ele agir, Ele faz. Às vezes tem domingos que a gente está aqui, o nosso culto vai no limite até 8 horas para acabar, né? E às vezes nós terminamos a palavra e a gente está naquela ministração. Quantas vezes que eu, pastor, ia pegar o microfone: irmãos, glória a Deus, vamos orar encerrando. O Espírito Santo, não me atrapalhe porque eu estou movendo na igreja, fica quieto. Talvez enquanto o diabo tenta plantar uma sementinha, ai que saco, olha aí, irmãos, por vezes eu já tentei seguir o protocolo de terminar, não passando do horário, mas dentro do horário, às vezes terminar com bônus aí de 10 minutos, terminei 10 minutos mais cedo, 15 minutos mais cedo, irmãos, às vezes o Espírito Santo fala bem assim: Tiago, não fala nada, fica quieto, não me atrapalhe porque eu quero fazer. Eu falei, quando você vê o pastor colocando o microfone aqui, vindo aqui pro cantinho, irmão, não vai ser a sua voz que vai mudar nada, vai ser o que você vai falar. Você já falou? Agora deixa eu fazer o restante. Então, irmãos, a gente tem que ter discernimento. Você tem que estar atento no ambiente que você está. Vocês estão comigo? Onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Que liberdade é essa, pastor? Liberdade, quando Ele quer agir, Ele cura. Quando Ele quer agir, Ele transforma. Quando Ele quer agir, Ele restaura uma casa. Quando Ele quer agir, Ele restaura uma família. Quando você traz esse ambiente, o céu, para aquele lugar, irmãos, Ele vai fazer. E você está sendo um canal para que esse poder venha. Como que você faz isso? Orando. Deixa eu falar outra coisa para você. Muitas pessoas, quando estão diante de grandes desafios, só quando estão diante de grandes desafios querem fazer uma busca específica. Deixa eu falar para você, Jesus nunca ficou preocupado em fazer muitas buscas, porque Ele vivia em comunhão com o Pai. Pega isso no seu espírito. Se todas as vezes que tiver alguma coisa diferente, só porque tem uma coisa diferente agora eu vou fazer aquela busca, meu Deus e meu Pai, santo, santo, santo. Irmãos, Jesus,
todos os dias ele estava com o Pai. Ele estava todos os dias em comunhão, todos os dias ele recebia a agenda do céu. Meu filho, hoje é dia de milagre, hoje multidões vão ser salvas, vão ser curadas. Então se você está todos os dias com o Senhor, irmãos, você nunca vai ficar preocupado, meu Deus, eu tenho que fazer aquele negócio agora, porque vai ser... Não, irmão, se você está todo dia, é claro, eu estou falando isso, eu estou debaixo de uma busca aí há 3 semanas já, e o Senhor não mandou eu parar. Quando ele mandar eu parar, tudo bem, mas eu estou até agora. Mas você tem que ter a consciência, Espírito Santo, se o Senhor vir agora e sondar o meu coração, sondar o coração, Ele vai saber que você está buscando. Você não vai buscar diferente só quando você está diante de um desafio diferente. Você tem que ter um estilo de vida de buscar a Deus todos os dias, irmãos. E se tem algo que Deus falou comigo, semana passada, eu quero falar para vocês com todo amor e com todo carinho. Deus falou comigo com um tom de preocupação, falou bem assim: Tiago, pergunta à minha igreja, quanto tempo que eles estão se dedicando a estar comigo por dia? Só que quando o Senhor falou, Ele não falou feliz, uau! Ele falou porque Ele queria ajustar isso na vida de algumas pessoas que precisam de voltar para esse lugar em Deus. O céu só vai descer se tiver oração, irmãos. O céu só vai descer quando estava todo mundo reunido no mesmo lugar. Veio o Espírito Santo. Quando eles foram presos, as autoridades falaram mal dos apóstolos que pregaram a palavra, mas foram presos, operaram milagre, foram presos. Mas quando eles saíram da prisão, eles se reuniram numa casa, falaram bem assim: nós somos presos, fomos açoitados, mas nós vamos continuar a pregar a palavra. Senhor, dai-nos ousadia para continuar pregando a tua palavra. E quando eles estavam reunidos, tremeu o lugar onde eles estavam, o Espírito Santo veio, porque eles estavam orando, querido. Liberdade é isso, irmão. Liberdade é a vontade do Senhor sendo feita. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. O que é você viver em liberdade? Onde o Espírito de Deus está, a liberdade é você ver, comprovar a vontade do Senhor sendo feita na tua vida. Só que por outro lado, aquilo que não tem liberdade de existir no céu tem que ser amarrado aqui na terra. Aquilo que não existe no céu, você não pode deixar isso existir na sua vida e aqui na terra e no ambiente onde você está. Lembra quando eu falei daquele pastor que foi numa ação, que aí estava o povo todo na cidade, e aí a igreja foi lá para poder servir a comunidade, foi o pessoal da adoração, mas naquele lugar tinha uma tenda e tinha uma cartomante, que aquele pastor chegou lá, sem chamar atenção, sem gritar, ele no espírito que começou a orar, ele falou bem assim: Senhor Deus, mas sem gritar, dentro dele ele estava orando assim: Senhor, esse lugar, essa cidade o Senhor nos deu, então aquilo que não vai ter no céu, adivinhação, cartomante, esses negócios que não vai ter no céu, eu já rejeito aqui. Este lugar, a Bíblia diz que onde colocar a planta dos meus pés é nosso, esse lugar é do Senhor Jesus. Então tudo aquilo que não vai ter no céu, eu já estou amarrando agora, que caia por terra, que o céu do Senhor se manifeste nesse lugar. Irmãos, no outro dia, aquela tenda da cartomante foi embora. Por quê? Aquilo que não tem no céu, amarre, irmão, repreende no nome de Jesus. É através da oração que temos que exercer a autoridade que nos foi dada. Eu quero abrir com vocês lá em Mateus 16, 19. Olha só, irmãos, esse texto é para te encher de poder e de coragem. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Se você está diante de algo que é ilegal, que não tem no céu, no nome de Jesus, o que é ligado na terra é ligado no céu, o que é desligado. Então eu te repreendo agora, todo esse mal, tudo isso que vem para atrapalhar, para impedir a minha família, a minha casa, o ministério, o trabalho, enfim, eu repreendo, porque a minha vida é esse lugar do Senhor Jesus, irmão. O que é ligado na terra é ligado no céu. Nós temos que exercer isso. Quando a Bíblia diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Vamos lá, irmão, será que existe alguém passando fome no céu? Quando você estiver no céu, você vai escutar algum irmão ou uma irmã falar bem assim: irmão, estou aqui no céu, mas estou com uma fome, está roncando a minha barriga. Irmãos, ninguém está passando fome no céu. Deus, Ele quer prover em abundância para os seus filhos. E Deus tem maior prazer em fazer isso, irmãos. Deixa eu falar para você que está aqui essa noite. Ele tem provisões sobrenaturais para a sua vida. Eu me atrevo a dizer, há dias atrás, quando eu falei aqui desse altar, mais ou menos no começo do ano, eu falei bem assim: irmãos, Deus está mandando dizer que esta semana
você vai ter novidades. Irmãos, naquela semana eu tive novidades, a igreja teve novidades, não porque o pastor falou, mas porque o céu queria se manifestar aquela semana com novidades. E o Senhor só falou bem assim: Tiago, é você que está pregando, então abre a tua boca e fala isso para a igreja, porque é isso que eu quero fazer. Você está entendendo, irmãos? Quando Deus fala, Ele já criou aquilo que Ele falou. Você pode ser um porta-voz de Deus. Filipenses 4,19, olha o que diz, Filipenses 4,19: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Eu vou repetir, irmão, você está preocupado com alguma coisa? O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Essas gloriosas riquezas em Cristo Jesus, irmãos, Ele está dentro de nós, mas Ele também está assentado, aonde? Lá no céu. Ao mesmo tempo que Ele está dentro de nós, Ele está à destra do Pai. Essas riquezas, essas abundâncias vêm de onde? Do céu para a terra. Irmãos, você pode todos os dias ser surpreendido pelo céu, nas coisas mais simples da sua vida. Você quer outra coisa? Nessa oração do Pai Nosso diz, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, ou perdoar as nossas ofensas. Vamos lá, aqui está falando de perdão. Volta a repetir, o tema de hoje é deixa o céu descer. Por acaso, igreja, há falta de perdão lá no céu? Tem falta de perdão lá no céu? Vai ter alguém que vai chegar no céu: estou aqui no céu, mas não estou bem com você. Estou aqui andando nas ruas de ouro com você, mas eu não vou virar a cara para você, não vou te dar conversa. Irmãos, tem falta de perdão lá no céu, igreja? Não. Então, se o ser humano está andando com falta de perdão aqui na terra, ele não está vivendo ainda nos padrões do céu. Então o céu não pode descer se houver falta de perdão. Senhor, deixa o céu descer. Está tendo perdão? Está vivendo nesse nível com Deus? Irmãos, o céu nos dá um modelo para os nossos relacionamentos aqui na terra. Não tem para onde você correr, queridão, não tem para onde você correr. Eu e você vamos lidar com relacionamentos. Você está trabalhando, você está lidando com relacionamentos, você está na igreja, tem relacionamentos aqui. Você está na sua família, tem relacionamento. Aonde você vai, irmão, tem relacionamento. Jesus poderia muito bem ter dito assim para Deus: Deus, eu já tenho poder, eu já sei o que eu vim fazer, deixa eu fazer tudo sozinho que está tudo certo, porque lidar com discípulo, lidar com gente é tenso, eu não gosto, não estou acostumado, eu vou ser traído, gente vai virar as costas para mim, gente vai querer me bater, me mandar ser preso, gente vai querer acabar com a minha raça. Quer saber? Deixa eu fazer tudo sozinho, eu posso curar todo mundo. Mas não foi assim, irmãos. Ele veio para levantar discípulos, para estar com eles, para ensinar, para discipular, para forjar caráter na vida deles. Então não tem para onde você correr, irmão. Não adianta você querer caminhar sozinho. Você tem que estar em unidade, em união com os irmãos e com a igreja, irmão. É assim que vai ser no céu. E se tiver falta de perdão, irmão, no céu não tem falta de perdão. Efésios 4, versículo 30 a 32. Olha o que diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Pastor, como que a gente entristece o Espírito Santo? Se você seguir esse conselho aí, você não vai entristecer, ó. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Porque se isso estiver reinando, irmão, vai estar entristecendo o Espírito Santo. A tua vida, a tua casa não vai ser um padrão como é no céu. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. O que está escrito ali, igreja? Perdoando-se mutuamente. Eu te perdoo, você me perdoa, você me perdoa, eu te perdoo, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Até aí. Agora vamos no capítulo 5, versículo 1. Olha que lindo, irmão. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. É isso que o Senhor espera de nós. É isso que o Senhor quer de cada um de nós, irmãos. A Bíblia diz: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não há tentação e nem pecado no céu, povo.
nem há qualquer vestígio de pecado no céu. Ficar longe do pecado é o que nos mostra na prática que estamos sendo dirigidos pelo nosso Rei. Ficar longe do pecado é o que mostra que nós estamos sendo dirigidos pelo nosso Deus. Sabemos que Deus a ninguém tenta para cometer pecado, e orar mostra o quanto que nós somos dependentes de Deus. A oração livra-nos do mal significa livra-nos do maligno. Agora olha que interessante, um coração alinhado com o céu tem muito sucesso na guerra espiritual, e por isso que está escrito assim, lá em Tiago, o capítulo 4, o versículo 7, isso aqui é forte, ó. Portanto, submetam-se a Deus. Senhor, seja feita a tua vontade, eu me submeto à tua vontade. Resistam ao diabo, ou seja, não caem nas ciladas do diabo. Resista ao diabo e acontece o quê? Ele fugirá de vós. Submetam-se, obedeçam a Deus, obedeça a palavra de Deus. E o diabo, pastor, e o pecado? Resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Em uma passagem, Jesus pode dizer a Satanás bem assim: ele não tem nada de mim, não tem nada meu agarrado com ele. O crente deve ser totalmente liberto, irmão, de toda a opressão satânica e de tudo o que o diabo traz. Você tem que olhar para você, eu falo isso com todo carinho e autoridade, irmãos. Eu sei que não é fácil, a gente luta contra a nossa carne todos os dias, mas você tem que olhar para você todos os dias e falar bem assim: eu sou liberto de toda a opressão do mal na minha vida, eu sou liberto, eu não aceito nenhum vestígio, eu não aceito nada, eu quero viver no padrão do céu. No céu não vai ter ódio, não vai ter ira, não vai ter rancor, não vai ter isso, não vai ter aquilo, não vai ter pecado. Então, Senhor, eu estou em novidade de vida, é nesse lugar que eu estou. Aí a gente pode falar assim: deixa o céu descer. Irmãos, isso, se você está vivendo com essas realidades na sua vida, irmão, quando você orar, o céu vai descer, querido. Quando você está vivendo com essas realidades, você vai orar, você vai se alinhar com aquilo que Deus quer fazer, Ele vai fazer através da sua vida, irmãos. Você é uma bênção, querido. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O reino de Deus pertence a Ele, e é por isso, somente Ele, que pode nos dar o seu reino. Se o reino pertence a Ele, é só Ele que pode nos dar o seu reino. Lá em Lucas 12, 32, Lucas 12, 32 diz assim: não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Que maravilha! Por toda parte nas Escrituras, ouvimos declarações semelhantes a essa, que declara que toda a glória, todo o poder pertencem a Ele. Irmão, quando você estiver lendo a Bíblia, você vai ver inúmeras vezes ali os autores colocando toda a honra, toda a glória pertence a Ele. A Deus toda a honra, toda a glória. O que nós cantamos aqui agora há pouco? Honra, glória, força e poder. Olha o que nós estamos cantando. O que nós estamos cantando é o que está em várias partes da Bíblia, é o que foi declarado por muitos deles, e nós como igreja estamos cantando hoje: honra, glória, força e poder. Irmãos, você está declarando aquilo que está acontecendo no céu. Lá em Mateus 6, o verso 33, versículo 33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Irmãos, nesse texto o Senhor estabelece a prioridade para que os valores e objetivos, Ele estabelece aqui prioridades para todos os que querem crescer nos valores do reino. Essa é a nossa meta como cristão. Qual é a meta, pastor? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Isso nos ajuda a entender o alvo pretendido por toda a oração: que o senhorio de Jesus seja visto em todas as circunstâncias da sua vida. Como que ele é visto? Olha isso aqui: quando o reino de Deus confronta o pecado, o perdão é dado, ocorre uma mudança de natureza. Aquele que só sabia pecar, agora foi transformado.
Você quer outra coisa? Quando a ação do reino de Deus entra em choque com a enfermidade, a pessoa ela é curada. Quando a ação do reino de Deus atinge um endemoniado, ele é liberto. A natureza da mensagem do reino provê salvação para o homem. O que é isso? É o céu se manifestando na terra. Cura, libertação, alegria. Pensa comigo aqui. Tem tipos de loja que você vê espalhadas em vários lugares do Brasil e até fora do Brasil. A gente dá o nome disso de franquia. Imagine que o pastor tem um restaurante top, aí é um restaurante muito conhecido, tem uma mídia lá que divulga bastante, e vai um monte de gente, e aí você falou bem assim, opa, eu quero fazer um investimento, eu quero abrir uma franquia desse restaurante, que já é conhecido, já tem um histórico bacana aí, tal. Quando você quer abrir uma franquia, você tem que comprar o direito de uma franquia. E ao comprar uma franquia do meu restaurante, você estaria investindo o seu dinheiro para poder usar o nome do restaurante e tudo mais que é de direito. Você quer abrir uma franquia de algo, você vai usar o mesmo nome, é o mesmo padrão, vai ser seu, você vai ser o dono, mas você vai ter que seguir o padrão principal ali. Então, se nós estamos falando de um restaurante, se você for abrir a franquia, o mesmo nome, você deu um dinheiro para investir naquilo ali, então o cardápio é o mesmo, o projeto é o mesmo, o sistema gerencial é o mesmo, o treinamento adequado para os funcionários vai ser o mesmo padrão, e você terá que cumprir os padrões. Esses padrões foram pré-estabelecidos pelo restaurante que cedeu a franquia. Eu vou te dar essa franquia, até porque você está pagando o valor para você ter a franquia, mas só vai poder ter a franquia se você fizer exatamente o que tem que ser feito. E aí, a aparência do restaurante, a aparência do estabelecimento, ela tem que ser a mesma. É a mesma coisa que você pegar e num restaurante, ou você vai num shopping que tem a praça de alimentação, lojas que são conhecidas no Brasil inteiro, no mundo. Você pode ir numa loja aqui, mas você vai nessa loja lá em outro estado, é o mesmo padrão. Você entra, você não precisa nem de ver a placa lá na frente, mas quando você entra na loja, você já sabe assim, ó, essa loja aqui é essa. Você entra num lugar de comer, ou você está numa praça de alimentação no shopping lá em outro estado, lá no outro canto do Brasil, ou até em outro país que tem aquele mesmo restaurante. Quando você olha, você já sabe, opa, essa cor aqui é do restaurante tal, essa cor vermelha aqui, essa cor amarelinha, essa cor azul é de tal restaurante. Por quê? Tem que seguir os mesmos padrões, a aparência do estabelecimento tem que ser a mesma. Assim, também todas as mobílias, elas têm que ser exatamente do mesmo jeito. Os itens do cardápio manteriam o mesmo padrão. A direção de gestão do pessoal, o estilo de administração, eles têm que ser idênticos ao da sede, ao do restaurante principal. Ou seja, você teria que fazer tudo conforme o restaurante principal. Isso é você abrir uma franquia. Não pode ser do seu jeito. Se você quiser fazer do seu jeito, abre uma coisa para você. Agora, se você quiser abrir uma franquia, tem que ser do jeito que aquela franquia ela acontece. Então, quando oramos para que venha o teu reino, nós estamos pedindo que faça prevalecer as regras, as ordens e os benefícios do mundo invisível sobre nós que estamos vivendo aqui. Então, quando você ora, é como se você estivesse trazendo, para ficar mais fácil de entender, uma franquia do céu, para todo mundo entender. Ou seja, os padrões que são do céu, quando você ora, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O que está acontecendo no padrão do céu é o que vai acontecer aqui na terra. É por aí. Então, quando nós oramos a respeito desse motivo, é isso, né? Para que as regras, as ordens, os benefícios do seu mundo sobre este sejam reais, até que tenha a mesma aparência daquele. É isso que acontece quando os enfermos são curados, quando os endemoniados são postos em liberdades. O mundo do Senhor entra em choque com o mundo das trevas, e o mundo do Senhor é sempre vencedor, irmãos. Eu quero falar de novo para você, o mundo do Senhor é sempre vencedor. Você está em Cristo, você é mais que vencedor. Você está em Cristo, você é curado, perdoado, amado, não há condenação. Você está em Cristo, já deu tudo certo, irmão. Termos a vida de Cristo em nós
Nós temos que fazer tudo com excelência e humildade. Se você tem a vida de Cristo em você, você vai ser o melhor funcionário, irmão. Você vai ser o melhor membro, você vai ser o melhor líder, você vai ser o melhor auxiliar, porque quem tem Cristo vai fazer tudo com excelência, mas também com humildade. Orar é a coisa mais simples que o homem pode fazer. Orar é conversar, mas ao mesmo tempo que orar é uma coisa simples, é uma coisa muito complicada para nós, irmãos, porque o inimigo vai fazer de tudo para a gente não orar. Nós somos representantes do Senhor aqui na terra, somos embaixadores do seu mundo. Os nossos clamores, todos eles, irmãos, tocam o coração do Senhor. Nenhuma palavra sua que você orar o Senhor não vai ouvir. Toda lágrima que você derramou, o Senhor, Ele recebeu, irmãos. Ter intimidade é o principal propósito da oração. É por meio do relacionamento que Deus nos confia os segredos do seu coração. Isso aqui é muito forte, irmãos. É no relacionamento que Deus confia os segredos do seu coração. A volta do Senhor também será precedida por uma declaração da noiva. Qual é essa declaração? Apocalipse 22, 17. Olha a declaração: o Espírito e a noiva dizem, vem. A declaração é essa, irmão: o Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Qual que é o propósito da oração, irmãos, para a gente terminar? O propósito da oração é que Deus decidiu operar através de nós. Lembra que eu falei que cada um de nós temos uma missão? Você está aqui, irmão, você pode ter certeza, não tem para onde você correr. Eu e você temos uma missão específica aqui na terra. O nome do Senhor vai ser glorificado, já está sendo, vai ser glorificado mais e mais através das nossas vidas. Só que Deus decidiu operar através de nós, dos filhos. E como nós falamos, nós somos embaixadores, nós somos cidadãos do céu. E a oração é o que possibilita a operação de Deus aqui na terra. Vai ser a oração que o poder de Deus, o céu vai descer sobre aquele ambiente. Aqueles que não oram, irmãos, dão condições para que as trevas continuem reinando. Então pensa numa coisa, não é para mim te colocar medo aqui não, mas todas as vezes quando você não ora, você está abrindo uma possibilidade para que as trevas continuem reinando em uma área específica. Então ore, irmão. O maior empenho do inimigo em sua tarefa é enganar a igreja quanto ao propósito e ao efeito da oração. Você está aqui para representar, irmãos, um outro mundo. Você é da terra, mas aqui não é o nosso lar permanente. Você está aqui representando um outro mundo. Queridos, nós temos o privilégio não somente de ir para o céu, mas hoje já vivermos aqui na terra como cidadãos do céu. E você entendeu que você ser um cidadão do céu, você trazer a realidade do céu para a terra, tem a ver com perdão, tem a ver com uma vida liberta. Isso tudo, irmãos, é o que não vai ter no céu. É o que não vai ter tristeza, não vai ter isso, não vai ter aquilo. Então você já pode ver como um cidadão do céu aqui na terra, viver a paz, viver a alegria. Mas pastor, tem essa dificuldade? Tem, irmãos. Mas sinta essa paz, essa alegria dentro de você, que nunca te deixa, que nunca te abandona. Hoje, nós vivermos aqui na terra, irmãos, nós temos que viver como cidadãos do céu. Queridos, nós temos o privilégio de representar o céu aqui na terra, de forma que podemos fazer com que o céu se manifeste nesse mundo. Você já parou para pensar no privilégio que você tem? Você é um cidadão do céu, irmão, e você pode fazer com que o céu se manifeste nesse mundo, porque você é um representante de Deus aqui na terra, você é um embaixador. Irmãos, Deus tem algo na sua vida.